Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse vídeo aqui está sendo gravado antes da partida final da Taça Rio entre Flamengo e Vasco. Pra quem viu o filme Black Mirror Bandersnatch, como eu gravei duas versões de vídeo, eu vou deixar você escolher qual delas você vai querer ver nesse momento. As opções estão aqui embaixo, então eu vou te dar aí 5 segundos para você poder fazer a sua escolha. Meus parabéns, você escolheu a opção em que o Flamengo venceu e a gente ainda está com chances no Campeonato Carioca. Vamos enfrentar o Flamengo na semifinal geral do campeonato na semana que vem, a outra semifinal entre Vasco e Bangu, e agora eu vou falar aqui nesse vídeo os prós e os contras disso ter acontecido, beleza? Segue o vídeo. Tá escrito aí no título do vídeo, tem os prós e tem os contras dessa classificação. Óbvio que você pensa sempre nos prós, estamos vivos, etc. Mas também tem alguns motivos que a gente, nesse tempo que eu tive, pelo menos pra pensar se eu queria ou não que o Fluminense passasse continuasse no Campeonato Carioca, eu tive um tempo ali pra poder pensar em alguns motivos pra não continuar. E é o que eu vou elencar depois, porque primeiro eu vou começar com os prós, obviamente, que é o que tá mais na cabeça do torcedor tricolor. Dos prós, o melhor de todos é ainda estarmos vivos no Campeonato Carioca, até porque as nossas últimas campanhas têm sido pífias. Dos últimos 10 campeonatos cariocas, o Fluminense só chegou à final 2 vezes. Exatamente, não é o jogo decisivo, né? Porque teve ali um ano que a gente perdeu pro Botafogo a final da Taça Rio, e o Botafogo foi campeão naquele jogo, mas a gente não foi pra final efetiva do Carioca. Então só ter chegado 2 vezes, ganhamos uma do Botafogo em 2012 e perdemos pro Flamengo em 2017, é muito pouco pra aquele que é o segundo maior campeão no estadual do Rio de Janeiro. Então o Fluminense, pelo menos, se mantém vivo para poder tentar chegar em mais uma final de Campeonato Carioca. É óbvio que apesar de ser um campeonato falido por essa instituição ridícula que é a Ferj, mas, enfim, pro moral tricolor é bom ganhar o campeonato e acabar com a Ferj, né? Já que eles não queriam que a gente fosse campeão, tomaram na cabeça e a gente acabou campeão do campeonato, que contrariando a vontade dele. E essa sequência de campanhas ruins que eu citei, né, ali 10 anos, só 2 finais, ela meio que se junta ao fato da gente não ganhar clássicos, um desempenho horroroso em clássicos aí nos últimos anos. Então a gente tem a chance de começar a virar isso. Vão ser 2 vitórias aí em clássico no Fla-Flu e de repente numa final contra o Vasco que vão mudar a história? Óbvio que não, mas é um começo. A gente passando agora de fase, né, igual passamos, contra o Flamengo na semifinal e contra o Vasco na final, a gente vai jogar 3 clássicos. Durante o Campeonato Brasileiro inteiro, a gente só joga 6, ou seja, metade do número de clássicos do ano, dos que a gente ainda tem, né, 1/3 do que a gente ainda tem pela frente pelo ano, vão ser disputados nas próximas 3 semanas. Se a gente ganhar do Flamengo, obviamente. Então é algo a se pensar, é algo pra tentar virar a chave. E é óbvio que eu, pelo menos, compartilho dessa opinião de que a gente tem torneio muito maior pra disputar e torneios com uma chance de... a gente tem chance de disputar o título da Sul-Americana? Óbvio que tem. A gente tem chance de disputar o título da Copa do Brasil? Tem. Não seria um absurdo o Fluminense chegar na final da Copa do Brasil? Óbvio que é muito difícil, mas não seria um absurdo. Mas vamos destacar aqui, Campeonato Carioca é a nossa maior chance de título oficial aí nos últimos anos. Vale lembrar que a primeira liga que a gente ganhou não era oficial, um título importante, com grandes times, mas não era oficial. Então assim, desde 2012, essa zica de não ganhar título oficial tá enchendo o saco do torcedor do Fluminense. E ganhar o Carioca era uma injeção de ânimo, até mesmo para essas 2 outras competições. E claro, essa semifinal aí do próximo final de semana vai ser a chance da gente dar o troco em cima do Flamengo, até porque eu venho falando aqui, o time do Flamengo tem o melhor time, o melhor elenco do Rio de Janeiro, isso sem dúvidas, mas o único dos outros 3 que nesse momento, bola de campo, bate de frente com o Flamengo, na real mesmo, é o Fluminense. Foram 3 jogos, 2 foram decididos no último minuto, os 2 mais valendo mesmo, que valiam vaga, né? A gente fazendo o gol lá com o Luciano e eles fazendo o gol com o Everton Ribeiro. Os 2 decididos no último minuto, ou seja, não teve ninguém que tinha uma disparidade grande, e o outro, o Fluminense com a equipe reserva, mas que mesmo assim o jogo foi disputadíssimo, 3-2. Então, assim, se tem um time que bate de frente com o Flamengo nesse ano, é o Fluminense, e é a chance da gente dar o troco neles no próximo final de semana. E por último, outro motivo bom aqui, motivo pró pro Fluminense, pra gente comemorar essa classificação, é o fato de que ficar 4 finais de semana seguidos, que seria o que o Fluminense ficaria caso fosse eliminado, sem ter jogo do Fluminense, seria chato demais, chato demais.
Bem, agora falando dos motivos ruins, né, dos contras dessa classificação. Sim, existem, né, e até porque muitos tricolores torciam para que essa eliminação, a vitória do Vasco logo hoje, e já acabasse tudo pro Fluminense. Por quê? Primeiro é que a gente não vai conseguir reduzir o número de jogos ou aumentar o tempo de descanso dos jogadores do Fluminense. Vale destacar que em março o Fluminense jogou 8 vezes. Foi quarta e domingo, todos os meios de semana e final de semana teve jogo do Fluminense. E em abril, caso não se classificasse, né, no Campeonato Carioca, seriam de 3 a 5 jogos, né? Luverdense 2 vezes pela Copa do Brasil, o Goiás lá no final de abril na estreia do Brasileirão, e caso avançasse contra o Luverdense, teria mais 2 jogos de Copa do Brasil ainda em abril, ou seja, seriam 5 jogos e daria pra dar uma aliviada. Por exemplo, se a gente considerar aqui Digão, Ayrton, Mascarenhas, Pedro, Paulo Ricardo, Frazan, jogadores que ou estão contundidos ou então se lesionaram nos últimos dias, teria um tempo maior de recuperação, um tempo para se dedicar mais em treinamentos, até mesmo para Fernando Diniz acertar algumas coisas, etc. E esse tempo não acontecerá, principalmente se a gente ganhar do Flamengo no próximo final de semana e jogar os outros 2 finais de semana as finais do Carioca. Não teremos esse tempo disponível. E ainda vale reforçar isso, as finais do Carioca vão intercalar justamente terceira e quarta fase do Fluminense na Copa do Brasil, né? A semifinal contra o Flamengo tá entre os 2 jogos contra o Luverdense e as finais vão ser ali entre os 2 confrontos da quarta fase. E essa quarta fase da Copa do Brasil, que a gente deve pegar times da primeira divisão ali, em grande parte, né? Um Corinthians, o próprio Vasco, já que é sorteio e tem só 10 times na Copa do Brasil. Então é perigoso demais porque vai ficar naquela. De que adianta a gente passar pra final, e se reconhecidamente a Copa do Brasil é muito mais importante que o Carioca pro Fluminense, de que adianta a gente passar pra final e botar time reserva pro Vasco pra poder poupar pra Copa do Brasil? Não vai adiantar de nada. Outro fator, e aí eu coloquei isso como pró, mas isso também pode se tornar um contra, que é o fator Fla-Flu. A gente tá com moral abalado por causa da última derrota. É a chance da gente dar o troco, né, como eu falei no pró? Mas isso eu tô considerando a visão da vitória. Obviamente que também tem a visão da derrota, que é a chance da gente acabar com o moral do time direto se a gente perder mais um Fla-Flu. Óbvio que aí você pode pensar, mas aí é frouxice de não jogar e etc. Concordo que realmente poderia ser encarado como uma frouxidão do torcedor tricolor de falar, não queria jogar contra o Flamengo porque vai que a gente perde. Óbvio que mas que eu tô só considerando aqui de que se a gente joga no domingo e ir pra esse jogo no final de semana que vem contra o Flamengo é um all-in. É apostar que se a gente vencer, a gente acaba com o Flamengo, porque não adiantou de nada eles ganharem na Taça Rio, porque na hora do valendo, na semifinal geral, a gente eliminou eles, ou então é uma derrota total de, meu amigão, 4 clássicos no estadual, vocês só ganharam uma no último minuto. Então tem o lado bom, mas tem o lado ruim também. Bem, então é isso. Eu não gosto muito do fato do Fluminense ter ainda vários jogos em abril, não poder poupar os jogadores, mas é muito bom ainda estar vivo e não ter sido eliminado de competição nenhuma. O foco agora é ganhar esse Fla-Flu e se jogar bem na próxima quarta-feira já contra a Luverdense para já garantir o resultado fora de casa mesmo. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!